Meus caros amigos e amigas, como nós sabemos que o Papa Bento XVI vai deixar o pontificado no dia 28 de fevereiro agora, eu gostaria de colocar aqui, resumidamente, um legado desse Papa para a Igreja. Um homem extraordinário, um dos maiores teólogos da Igreja na atualidade, sem dúvida. Um homem sábio, um homem douto e um homem santo. Não tenho dúvida disso. Um homem que entregou a sua vida para a Igreja, podemos dizer desde a sua infância. Hoje com 85 anos, ele vai fazer 86, entregou toda a sua vida para a Igreja como sacerdote, como bispo, como cardeal, como membro da Cúria Romana, como Papa, né? Entregou a sua vida para a Igreja. Esse homem deixa um legado para a Igreja extraordinário. Eu gostaria apenas de falar aqui um pouco da vida dele, na Cúria Romana, porque não seria muito longo falar de tudo. A gente sabe que durante 25 anos ele foi prefeito da congregação mais importante do Vaticano, a Sagrada Congregação da Fé, aquela que cuida da doutrina da fé. 25 anos ele foi o braço direito, podemos dizer, desse nosso querido Papa João Paulo II, o Beato João Paulo II. E quis Deus que fosse o sucessor de João Paulo II. E ali, como prefeito da Congregação da Fé, ele teve um papel importantíssimo. Por exemplo, ele aprovou aquele documento chamado Dominus Iesus, que mostrou que o ecumenismo não é uma coisa que se faz assim de qualquer jeito, aceitando todas as outras religiões, como se todas as religiões pudessem salvar. Não, ele colocou uma coisa bem clara. A salvação está na fé católica, na Igreja Católica, que o Cristo deixou através dos sacramentos e da Igreja. Também ele teve um papel extraordinário quando ele combateu pesadamente a teologia da libertação marxista, uma teologia terrível, que acha que o Evangelho não é suficiente para resolver o problema do mundo, então quis lançar a mão de algo terrível, que é o marxismo, ateu, materialista, e quis fazer uma fusão terrível aí do marxismo com o cristianismo, e o Papa rejeitou tudo isso, tanto assim que em 2009, em dezembro de 2009, quando ele recebeu um grupo de bispos do Brasil lá no Vaticano, o Papa pediu que esses bispos não deixassem a teologia da libertação marxista entrar em suas dioceses. O Papa disse bem claro, está aqui, ele disse as suas sequelas, as sequelas da teologia da libertação, mais ou menos visíveis, são feitas de rebelião, divisão, dissenso, ofensa, anarquia. Fazem-se sentir ainda, criando nas vossas comunidades diocesanas grande sofrimento e grave perda de forças vivas. O Papa falou da teologia da libertação com palavras pesadíssimas. Ele não podia ter palavras mais pesadas. Ele disse isso, vou ler de novo para você, aos bispos do Brasil. As sequelas da teologia da libertação marxista, mais ou menos visíveis, são feitas de rebelião, divisão, dissenso, ofensa, anarquia. Fazem-se sentir ainda, criando nas vossas comunidades diocesanas grande sofrimento e grave perda de forças vivas. O Papa pediu encarecidamente que os bispos eliminem a teologia da libertação marxista das suas dioceses. Bem, depois ele deixou para nós 3 encíclicas extraordinárias, Deus Caritas Est, sobre o amor, Spes Salve, sobre a esperança, e Caritas in Veritate, sobre a verdade. O Papa disse, não pode haver verdade, caridade sem verdade, porque isso não seria sentimentalismo. 3 encíclicas extraordinárias. Deixou um moto próprio do Ano da Fé, que o próximo Papa vai continuar, o Ano da Fé, onde ele escreveu o Porta Fidei, a porta da fé que se abre para a comunhão com Cristo e com a Igreja. E esse Papa deixou 65 cardeais nomeados por ele, vários santos canonizados, e outros beatos, beatificados, e não teve medo de enfrentar as acusações que fizeram com ele, como se ele tivesse sido omisso
em relação aos casos de pedofilia na igreja. Não, ele tomou providências seríssimas, estabeleceu normas disciplinares para coibir o problema dentro da igreja. Esse Papa foi extremamente hostilizado, porque ele é contra o uso da camisinha, porque ele é contra o aborto, porque ele é contra o casamento de pessoas homossexuais. No dia que ele renunciou àquele terrível grupo, né, asqueroso de mulheres chamado Femem, entraram na Catedral de Paris, no dia que o Papa anunciou a sua renúncia, né, desnudas, escrevendo no peito e na barriga: fora Papa, adeus Papa, Papa não mais, né? Quer dizer, então esse Papa foi extremamente utilizado na PUC de São Paulo, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Fizeram uma peça extremamente obscena contra o Papa, decapitando o Papa, numa faculdade, numa universidade do Papa, Universidade Pontifícia. Mas não é por essas coisas que o Papa renunciou. Ele renunciou porque ele não tem mais condições físicas, ele disse, não tem mais vigor para dirigir a igreja. Mas deixa para nós um legado extraordinário. Seus livros são extraordinários, mais de 40 livros, a maioria deles nós já temos em português, né? Especialmente os livros que ele escreveu ainda como Papa, né? Aquela série Jesus de Nazaré, extraordinário. Enfim, deixa para nós aí um legado extraordinário, né? Assim como o grande São Bento de Núrcia, que viveu lá no século V, no século VI, e que reergueu a Europa, porque a Europa estava caída na mão dos bárbaros, lá no século IV, no século V, São Bento com seus mosteiros reergueu, né, o Ocidente. Esse Papa quis escolher o nome de Bento exatamente para fazer a mesma coisa. Nessa Europa onde o cristianismo vai morrendo, o Papa conseguiu dar uma levantada, né? E o mundo ficou extremamente chocado com a sua renúncia, exatamente porque ele marcou presença, porque ele é amado, né? Nós todos católicos sentimos a dor da sua renúncia porque nós o amamos. Nós sabemos a sua importância, nós conhecemos a sua condição, né? É por isso que tudo isso aconteceu. Bem, além disso, esse Papa soube também, meus irmãos, defender o Concílio Vaticano II contra aqueles ultratradicionalistas que querem renegar o concílio, querem jogar o concílio fora, como se não fosse uma graça de Deus, uma primavera, como diz o Papa João Paulo II, e também soube defender o Concílio Vaticano II contra os abusos dos chamados progressistas que quiseram, né, ver no Concílio Vaticano II uma ruptura com o passado da Igreja. O Papa colocou as coisas no devido lugar. Então, isto, meus irmãos, e muitas outras coisas, o diálogo que ele manteve com os ateus, com os muçulmanos, com os judeus no mundo inteiro, tudo isso constitui um legado desse Papa que nós ainda vamos ter muito tempo para absorver. Porque é um gigante que passa, é um gigante que deixa a sua marca, né, e que eu não tenho dúvida que a história um dia poderá chamá-lo de Magno, né, como chamou São Leão Magno, São Gregório Magno. Penso que também João Paulo II poderá ser chamado de Magno, e esse nosso querido Bento XVI.